Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com nossos vídeos, do canal Meu Caderno de Exatas, A gente está aí resolvendo alguns sistemas, de inequações. No caso, no último vídeo a gente verificou como encontrar o zero, das funções com base nesse sistema aqui de inequação. Então a gente verificou como encontrar o zero. O zero das funções, como eu tinha explicado, ele representa ali a base inicial de análise, de referência ali para as incógnitas, para que venha a se ter, um resultado que possa satisfazer esse sistema, ou seja, valores que possam ser associados às incógnitas, ou a incógnita, no caso, e que de fato venha a satisfazer a condição lógica aqui da inequação. Lembrando que a inequação ela representa uma faixa, podendo ser igual ou maior, podendo ser maior ou menor ou igual ou menor, então aí representando ali uma faixa, e por isso que é muito importante fazer esse estudo dos sinais, com a pergunta aqui, com base no zero das funções, realize o estudo dos sinais e determine o conjunto verdade do sistema de inequações, ou seja, o conjunto verdade vai ser a base que vai te dar essa indicação de faixa que venha a satisfazer aí esse sistema. Bom, no caso zero, a gente já tinha encontrado, a gente encontrou aqui o x igual a 3 e o x igual a menos 2 com base nessas duas inequações aqui. 3x menos 2 maior ou igual a 7, e menos 4x menos 8 menor que zero. Esse 3x menos 2 maior ou igual a 7 a gente simplificou, aqui para chegar ao zero da função, então igualou a zero e o 7 passou para o outro lado, como está aqui descrito. E aí no final ficou 3x menos 9 maior ou igual a zero. No outro caso aqui ele já está simplificado, menos 4x menos 8 menor que zero. Então o zero referente a essa função aqui, 3x menos 2 maior ou igual a 7, ficou x igual a 3. E o outro zero do menos 4x menos 8 ficou igual a menos 2. Então a gente tem as duas referências aqui no que diz respeito ao x. 3 e menos 2. Vamos fazer a análise agora do 3. O que acontece? Quando a gente vai analisar essa relação aqui da função, zero da função, vamos colocar aqui o zero, o zero não, o 3 na verdade, como o primeiro x, o primeiro x aqui da função. Nesse caso é importante ficar atento que ele fica fechado quando ele pode ser igual, como o caso aí é maior ou igual que zero. Quando ele é só menor ou maior, esse pontinho que eu fiz aqui, ele fica aberto. Então vou até deixar ele maior. Aqui, esse ponto que eu estou fazendo nessa reta aqui para fazer o estudo da função é o ponto de referência aí para o x3. Então vou colocar aqui como 3. E aqui basicamente o que aparece. Os valores que vão ficar aqui à direita, eles vão representar o quê? Os valores positivos, desse valor indicado aí do zero da função. Os valores à esquerda, eles vão ficar aqui os valores negativos. Valores negativos. Basicamente isso. No próximo vídeo a gente vai fazer essa análise no software GeoGebra, para poder comparar ali a relação gráfica, vai ficar bem interessante. Mas basicamente é isso. Aqui no caso valores positivos e valores negativos. Você diz, poxa, mas por que essa referência? Aí toma-se como base o estudo de fato ali da função, ou seja, aplicando esse valor de x para que venha satisfazer ali a inequação, que é o que a gente vai fazer agora. Eu vou pegar aqui 3x menos 9 maior ou igual que zero, vou colocar aqui ao lado. Coloca ao lado não, coloca aqui embaixo. Aqui basicamente o que a gente está dizendo, A gente precisa encontrar um conjunto verdade para essa inequação, Ou seja, x pertence aos reais, tal que x maior ou igual a 3. Mas por que isso aí é verdadeiro ou não? Como é que a gente faz para verificar se isso é verdadeiro ou não? É com base nesse estudo, ou seja, os valores associados ali ao x, eles sendo 3 ou maior que 3, ele vai satisfazer essa relação aqui, onde a função ela tem que ser maior ou igual a zero. Então, vamos pegar aqui o 3, como eu tinha dito, a importância de encontrar o zero da função. A gente vai substituir aqui o valor aqui pelo 3. No caso vai ficar 3 multiplicado por 3 menos 9. Menos 9. E nesse caso aqui tem que ser maior ou igual que zero. Beleza. 3 vezes 3
vai dar igual a 9. 9 menos 9 vai dar igual a 0. 9 menos 9 vai dar igual a 0. Então, veja que a resposta final aqui, o x sendo 3, observa que o valor ele acabou satisfazendo porque a resposta final ela deu 0. E o 0, ele, como está aqui na afirmação da inequação, é para ser maior ou igual que 0. Então, no caso, deu 0, então ele ficou ali no limite, ficou igual a 0. Então, basicamente, aquela reta que eu mostrei agora há pouco, ela representa o seguinte, que é o estudo gráfico, dessa função. Ele representa o seguinte: qualquer valor acima do que 3 vai ser o que? Positivo. Por isso eu coloquei os sinais de mais. Qualquer valor menor do que 3 vai ser valor negativo para a inequação. Vamos fazer aqui um teste. Vamos colocar aqui o valor, vamos colocar 1. Supondo que o x venha a ser 1. Então, vamos colocar aqui, vou fazer aqui em cima mesmo. A gente vai ter x igual a 1, onde a gente tem aí a relação da função 3x menos 9, no caso aí, maior ou igual que 0. Vou colocar aqui o sinal de igual aqui embaixo. Maior ou igual que 0. Então, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter aqui 3 multiplicado por 1, 3 multiplicado por 1, menos 9. 3 multiplicado por 1 dá 3, 3 menos 9 vai dar igual a menos 6. Então, menos 6, ele não é nem maior nem igual a 0, ou seja, é uma condição falsa aí para essa função. Então, o valor de fato, como a gente verificou, ele tem que ser no mínimo 3 ou maior para que esse sistema aí ele seja verdadeiro. Então, aqui a gente tem a primeira análise, que é o seguinte, vou até colocar aqui embaixo. Seria a primeira relação do conjunto verdade, já coloquei aqui separado aqui, que seria esse aqui, ó. Coloca aqui embaixo. Seria o conjunto verdade 1, x pertence aos reais, tal que x maior ou igual a 3. Beleza, com base nessa análise aí do estudo gráfico. Tranquilo. O que a gente precisa agora fazer? Com o menos 2. A relação gráfica com o menos 2 ela vai ficar da seguinte forma. Vou traçar aqui a reta. A gente vai ter aqui o ponto de referência para o menos 2, veja que ele vai estar aberto, porque ele é menor do que 0. A relação, nesse caso aqui, era maior ou igual a 0. Na outra função, ele é menor do que 0. Ou seja, qualquer valor menor do que 0. Não pode ser igual a 0, tem que ser menor do que 0. Então, nesse caso aqui, no que diz respeito ao menos 2, a gente vai ter aqui à direita, os valores à direita, eles vão ficar negativos. Os valores à esquerda vão ficar positivos. Vão ficar positivos. Então, vamos confirmar se é isso mesmo. O que é que a gente vai precisar fazer? A gente vai substituir aqui o valor na segunda função. Vou pegar aqui. Aqui está o x igual a menos 2, que foi o zero da função, que a gente já calculou no último vídeo. Vou colocar aqui menos 4, x menos 8 menor que 0. Então, o que é que a gente vai ter? Menos 4, está aqui junto, menos 4. Deixa eu copiar aqui o menos aqui. Vai ficar menos 4 multiplicado por menos 2. Multiplicado por menos 2. Opa, tem que ir somando. Vou colocar aqui. Menos 4 multiplicado por menos 2. Isso. E nesse caso aí, menos 8 na sequência. Menos 8 na sequência. E aí, nesse caso, o que é que acontece? Quando a gente fizer a multiplicação do menos 4... multiplicado por menos 2, a gente vai encontrar 8, e 8 menos 8 vai dar igual a 0. 8 menos 8 vai dar igual a 0. Então, vai dar aí o valor final vai dar igual a 0. Só que aí, qual o detalhe? Os valores eles têm que ficar o quê? Menor do que 0. Beleza. Beleza, tranquilo. Então, o que é que a gente tem que tomar como referência ali na informação? Se menos 2 o valor está dando igual a 0, a gente precisa utilizar valores o qual a representação, no que diz respeito ao x, o resultado final eles vão ficar menor do que 0. E aí vem o detalhe, para a gente utilizar valores que venham ficar menor do que 0, a gente tem que utilizar valores acima de menos 2 ou valores abaixo de menos 2. É justamente essa análise que a gente precisa utilizar. Nesse caso, a gente precisa de valores maiores do que menos 2. Valores maiores do que menos 2. Vamos fazer o teste aqui.
Vamos colocar menos 3. Ou desculpa, vamos colocar menos 1, né? Valor maior do que menos 2. Então, vou até substituir aqui. Vou colocar aqui, vamos supor o x igual a... Vou colocar aqui menos 1, né? Como a gente tinha falado. Então, a gente vai ter menos 4 multiplicado... colocar aqui embaixo. Menos 4 multiplicado por menos 1. E subtraindo ali por menos 8. Então, a gente vai ter menos 4 multiplicado por menos 1. Vai dar 4. E 4 menos 8... 4 menos 8 vai dar igual a menos 4. 4 menos 8 vai dar igual a menos 4. Né? Menos 4. Ou seja, menos 4 cai dentro dessa regra aqui que a gente verificou. Né? Ou seja, valores menores do que 0. E aí a gente tem justamente o detalhe. Ou seja, x ele não pode ser igual a menos 2. X tem que ser maior do que menos 2. Então, o segundo conjunto verdade, eu já deixei ele aqui já pronto. Por causa da parte de edição, copiar aqui ele. O segundo conjunto verdade é esse aqui. X pertence aos reais, tal que x maior do que menos 2. Ou seja, toda vez que você utilizar um x maior do que menos 2, ele vai entrar na condição lógica. Que condição é lógica? O valor final aqui ele vai ficar menor do que 0. A gente fez o teste com menos 1. Né? Se a gente colocar exemplo menos 1,5, menos 1... 1, 2, os valores vão ficar sempre menores que 0. Vamos fazer outro teste. Vamos colocar aí o x aqui. Vamos colocar um valor positivo. Vamos colocar aqui x igual a 1. X igual a 1. Vamos fazer esse teste aqui. Então, no caso aqui vai ficar menos 4 multiplicado por 1, menos 8. Né? Menos 4 multiplicado por 1, menos 8. Então, a gente vai ter menos 4 multiplicado por 1 vai dar menos 4. Menos 4 menos 8 vai dar igual a menos 12. Ou seja, o valor ali menor do que 0. Valor menor do que 0. E o contrário também é válido. Porque aqui a gente está dizendo que tem que utilizar valores maiores do que menos 2. Significa que a gente utilizar valores menores do que menos 2, os valores não vão satisfazer. Então, vamos fazer um teste. Vamos utilizar... menos 3, um valor menor do que menos 2. Vamos fazer aqui menos 3. X igual a menos 3. Ou seja, nesse caso aqui, utilizando x igual a menos 3, não é para ele satisfazer. Né? Então, a gente vai ter menos 4 multiplicado por menos 3, né? E, na sequência, aí, o menos 8. Então, a gente vai ter menos 4 multiplicado por menos 3, vai dar 12. 12 menos 8 vai dar igual a 4. Ou seja, o valor aqui ele vai dar igual a 4 e não vai satisfazer essa condição lógica ao qual os resultados eles têm que ser menor do que 0. 4 é maior do que 0, então está ali errado. Então aqui é só para a gente evidenciar esse conjunto verdade, ou seja, x pertence aos reais, tal que x tem que ser maior do que menos 2 para poder satisfazer essa equação. Beleza? Só que aí tem um detalhe interessante. Aqui a gente está utilizando, está observando dois conjuntos verdades, né? Onde a gente tem o primeiro aqui, x pertence aos reais, tal que x tem que ser maior ou igual a 3. E aqui a gente tem x pertence aos reais, tal que x tem que ser menor do que 2. E por que que tem dois conjuntos verdades? Porque a gente tem duas relações de inequação. Só que é um sistema, ou seja, a gente tem que ter um único conjunto verdade. Beleza? Então, no próximo vídeo, a gente vai verificar como encontrar esse único conjunto verdade, fazendo a relação com base no conjunto verdade 1 no conjunto verdade 2. Ou seja, vai ter que ficar um único conjunto verdade que venha satisfazer essas duas inequações, tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com o nosso canal, Meu Caderno de Exatas, né? No caso, a gente está dando continuidade à atividade que a gente estava fazendo ontem, referente ao sistema de inequação, né? Então, para quem não viu os outros vídeos, é importante verificar eles, né? Eles estão aí na playlist aí de matemática, está tudo na sequência, está tudo bem organizado, né? Então, é só ver os vídeos anterior a esse, né? No último vídeo, a gente verificou como encontrar, né, o conjunto verdade 1 referente aqui à equação 3x menos 2 maior ou igual a 7. Né? Lembrando que essa aqui a gente precisa simplificar, né, ou pode simplificar. E o outro conjunto verdade, menos 4x menos 8, menor do que 0. E aí o que acontece?
né, fazendo essa análise enquanto inequação separada, né, a verdade é essa, a gente encontrou o zero das funções e depois fez a análise do conjunto verdade de cada um deles. Então, basicamente, quando a gente fala de conjunto verdade, né, o conjunto solução, né, aqui a gente tem x pertence aos reais, tal que x maior ou igual a 3. Né? Então, qualquer valor, né, tomando como referência essa faixa, esse intervalo aqui indicado, né, maior ou igual que 3, vai ser satisfatório para essa inequação. Assim como x maior que menos 2 vai ser satisfatório para o menos 4x menos 8. Né? A gente foi toda a sequência que a gente fez. Né? Então a gente encontrou aí os dois conjuntos verdades, né? Para a primeira inequação e para a segunda. Beleza, só que isso aqui não é a resposta final. A gente precisa encontrar o conjunto verdade do sistema de inequação, ou seja, levando em consideração as duas inequações. Então o que é que a gente faz? A gente precisa fazer um outro estudo de sinal. Né? Já que a gente tem os dois conjuntos verdades aqui, a gente pode montar, né, aquela análise de reta tomando como referência a intersecção. Como é que funciona? Vou até fazer um esboço aqui. A gente faz a montagem referente à reta do primeiro conjunto verdade. Qual é o primeiro conjunto verdade? Maior ou igual a 3. Então, como ele é maior ou igual, ele fica com a referência aqui do círculo fechado, né? Já que ele é maior ou igual, ele fica aqui com um círculo fechado. Então, nesse caso aqui, ele fica com a referência sendo 3. Ele fica com a referência sendo 3. O outro, né, é o menos 2. E o que acontece? O menos 2, obviamente, ele vai estar... Deixa eu diminuir aqui a espessura. O menos 2, ele vai estar aqui embaixo. Né, tomando como referência que ele vai ficar um ponto ali afastado, né, tomando como base uma linha, uma reta real. Então o 3 está aqui mais à direita, o menos 2, por ser menor do que 3, ele vai ficar ali mais à esquerda. Só que no caso, olha o conjunto verdade como é, x maior que menos 2, apenas maior e não maior e igual. Então como ele é só maior, ele vai ser a circunferência aberta. Né, a circunferência aberta. Deixa eu fazer aqui o círculo. Aqui ficou fechado, fazer aqui, pronto, então nesse caso aí sendo aberto, ele vai ficar aqui menor que 2. Beleza, então o que acontece? Os valores maior ou igual a 3, vou fazer aqui um esboço, né? Ou seja, seguindo aqui essa seta, eles são respostas satisfatórias para essa equação. Beleza, os valores maiores do que menos 2, ele será... qualquer um desses valores, infinitos valores, né, maior que menos 2 será satisfatório aqui para essa outra inequação. Só que o que acontece? Eu preciso ter uma faixa, né, um intervalo, que seja coerente com as duas inequações. Então o que acontece? Vou passar aqui embaixo. Passar aqui, fazer uma outra reta aqui embaixo para a gente fechar. Então, basicamente, a gente vai passar a linha aqui de intersecção, deixar aqui em rosa, uma linha de intersecção nesse ponto e uma linha de intersecção aqui nesse outro ponto. Então, o que acontece? Observa que aqui nessa faixa aqui, você tem a referência para os dois valores corretos, né? Que é justamente esse esboço que eu fiz aqui. Ou seja, qualquer valor ali maior ou igual a 3, ele vai ser satisfatório. Nesse caso, satisfatório para o quê? Para as duas inequações. O menos 2, ele só maior que menos 2, ele só vai ser satisfatório para essa inequação. E nesse caso eu preciso ter um conjunto verdade que ele seja satisfatório para ambos. Então nesse caso aqui eu tenho, por meio dessa análise de intersecção, que qualquer valor, né, maior ou igual a 3, ele vai ser satisfatório para as duas inequações. Nos vídeos que a gente viu ontem, né, supondo valores maiores do que menos 2, a gente já deu para tirar uma prova aí que qualquer valor maior do que menos 2 ele vai ser satisfatório. Né? Então, nesse caso aí, não precisa nem a gente fazer nenhum teste. Né? Então, vamos aí para o conjunto verdade final. O conjunto verdade final, que na verdade a gente já tem até ele aqui. Só vou copiar aqui e colar. Né? Eu vou colocar aqui como V, porque ele é o único aí para o sistema de inequações. Já vou apagar esses dois aqui.
Então esse aí é o único conjunto verdade, né, para esse sistema de inequação, né, essas duas inequações aqui. Ou seja, se x pertence aos reais, tal que x maior ou igual a 3. Então qualquer valor, né, sendo x igual a 3 ou maior que 3, ele vai ser satisfatório para ambos os sistemas aqui. Ambos os sistemas não, né, para o sistema, tomando como referência aí as duas inequações. Tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Né? Amanhã a gente fala um pouco mais sobre inequação, né, para entender ali aspectos ligados à parte de aplicação prática, né? Entender ali conceitos de aplicação prática, e a gente também vai estar fazendo uso ali do software GeoGebra, tá bom? Valeu, não deixe de se inscrever no canal. Se inscreva nos nossos outros canais também aí, o Conhecimento 3.0, meu caderno industrial, meu caderno de humanas, está saindo vídeos aí todos os dias. Valeu!